Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula aqui no Questão de Direito. É um programa, é um curso, mais de 7 anos, né? Se eu não me engano, mais de 7 anos. É muito tempo, tem raiz aqui na TV Cresce. Você que acompanha as aulas desde o começo, você é mais que formado em Direito, hein? Você é um pós-doc em Direito, em prática jurídica, em prática na advocacia, no Direito Imobiliário. Parabéns para você que está acompanhando as aulas, hein? E eu fico muito feliz. O professor recebe muitos elogios, muitos corretores de imóveis, corretores, advogadas, um leigo, né? Muita gente elogiando. E eu fico muito contente, muito feliz por isso. Acho que a intenção é essa, é ajudar você a ter conhecimento, dividir conhecimento. Isso para mim é muito importante. Eu acho que conhecimento a gente não tem que levar para o caixão, não. A gente tem que dividir, né? Juntos nós somos mais fortes. E o brasileiro é carente de conhecimento, né, gente? O brasileiro é carente. Nós sabemos que, infelizmente, o nível da graduação, das escolas, tem que melhorar muito, né? Tem que melhorar muito. Os cursos preparatórios. Então existe uma carência de informação. Então vamos lá, vamos bater um papo hoje, um assunto importante, uma aula interessante para que você não erre. Vamos falar hoje sobre inventário, partilha, né? Partilha, herdeiros, prazo, como funciona. Então vamos bater um papo sobre isso para que você fique craque e ninguém engane você. Vamos lá, o que é o inventário, professor Júlio? Nós sabemos que com o falecimento, nós temos que fazer um inventário da pessoa que faleceu. Seja ele, seja ela, seja esse parente querido, né? Esse pai, mãe, tio, irmão, irmã, esposo, companheira, tem que fazer inventário, tem que fazer inventário. Qual que é o grande objetivo do inventário? Quando eu faço inventário, o grande objetivo, o principal objetivo do inventário é pagar as dívidas do falecido. É pagar as dívidas do falecido, da falecida. O que sobrar vai ser partilhado, vai ser dividido. Vai ser dividido por quem, professor Júlio? Vai ser dividido entre os herdeiros. Entre os herdeiros. Se existe uma meeira, uma viúva, ou um meeiro, um viúvo, dependendo do regime de casamento, né, isso vai mudar a partilha de bens para o herdeiro, né, o herdeiro, herdeiros, porque se o meeiro é meeiro, né, metade é dele, o viúvo ou viúva, só vai sobrar metade para ser partilhado. É muito importante, quando a gente vai fazer inventário, entender qual que é o regime de casamento. Nós temos no Brasil 4 regimes de casamento. O automático hoje, que é o parcial de bens. Quem casa hoje pelo regime automático, ou seja, não escolhe um regime de casamento, fica com parcial de bens. Tudo após a constituição do casamento dos dois. Depois, nós temos a separação total de bens, que eu tenho que fazer um pacto antinupcial. Existe ainda, além da separação total de bens, existe também a união universal de bens, também tem que fazer através de um pacto antinupcial. A união universal de bens já foi o automático. E existe a separação final nos aquestos, que é um verdadeiro contrato. Alguns bens vão comunicar entre o casal, outros bens não. Um verdadeiro contrato. Então são 4 regimes de casamento. Isso também acontece na união estável. No Brasil tem muita gente que acha que a união estável só existe o regime parcial de bens. Não, a união estável existe o regime parcial de bens automático, mas eu posso pactuar algo diferente. Então, um ponto importante que eu quero tratar com você. Quando nós falamos de inventário, então o grande objetivo do inventário é fazer, sim, com que o falecido, a falecida, pague todas as suas dívidas. O que sobrar, se sobrar alguma coisa, vai ser partilhado, como o próprio nome diz, dividido entre os herdeiros, respeitando o direito do viúvo e da viúva, se é que tem viúvo e viúva no meio. Quando eu falo de inventário, nós temos 2 formas de fazer inventário, 2 procedimentos. O primeiro procedimento é o judicial. Eu faço uma ação de inventário, eu tenho que seguir os requisitos da petição inicial, artigo 319. Essa petição inicial, eu posso já pedir a nomeação do inventariante. Alguém tem que ser inventariante, né? Aquela pessoa que é o responsável pelo espólio, montimoro, patrimônio do falecido ou da falecida. Eu também posso, nessa petição inicial, já apresentar as primeiras declarações. Lá no passado, quando o processo era físico, era muito comum você apresentar as primeiras declarações, depois você apresentava de forma uma peça separada o pedido de nomeação do inventariante. Hoje o processo é digital, eu oriento os meus alunos nos cursos de prática jurídica. Você já tem que apresentar tudo na peça, na petição inicial, não fica segurando informação, já apresenta na inicial o inventariante para que seja nomeado, já apresenta as primeiras declarações dos bens. É importante fazer isso, já junta as certidões de praxe, né, certidões negativas para provar que não tem débitos, já faz isso, né, já adianta, já causa celeridade ao processo judicial de inventário. Quando nós falamos de inventário,
judicial, o primeiro passo é fazer a distribuição da peça, fazer o pedido de primeiras declarações, a nomeação do inventariante, o juiz vai pedir para emendar algum documento, alguma dúvida, alguma certidão que esteja faltando, e aí sim, esse inventário, lembrando que pode ser consensual, todos os herdeiros assinam uma procuração para o advogado, a advogada, totalmente consensual, não tem citação, e esse inventário pode ser litigioso, ou seja, aquele herdeiro, herdeira, não quer, de fato, não aceita as condições de partilha, reconhece algo diferente, então existe sim um inventário litigioso que deixa sim o procedimento judicial muito mais demorado, cansativo, em virtude, né, da citação. A citação atrasa muito o processo. Então o inventário judicial ele pode ser litigioso ou consensual. Consensual quando não tem briga, todo mundo assina para o mesmo advogado, a mesma advogada, já criaram um plano de partilha, tá tudo bem, né? Esse inventário vai ser muito rápido. Quando eu faço um inventário litigioso, contencioso, eu já estou fazendo um inventário que alguns herdeiros vão ser citados. E aí eles podem apresentar uma contestação, não concordar. Isso pode fazer com que ocorra o atraso, né, a demora do inventário. Vamos lá. Quero trazer para você algumas situações importantes também. Quando nós falamos de inventário judicial, qual que é o grande objetivo do inventário judicial? É o formal de partilha. Quando o inventário judicial chega ao final, seja judicial, litigioso, judicial, consensual, quando o inventário chega ao final, vai ser expedido, após a sentença, o formal de partilha. A parte pega o formal de partilha, os herdeiros, e devem levar ao cartório de imóveis para fazer o registro. É onde ocorre a transmissão do herdeiro, ou melhor, do falecido para o herdeiro. O herdeiro deixa de ser herdeiro e passa a ser proprietário. O formal de partilha é o documento mais importante do inventário. É o fim do inventário judicial. Quando eu levo no cartório o formal de partilha e faço o registro, eu transmiti o imóvel do falecido, né, para o herdeiro. Eu fiz a transmissão. Então, muita atenção em relação a isso. Quando nós falamos de inventário, o judicial, eu tenho que ter em mente então, o inventário judicial, eu preciso chegar ao final. E o chegar ao final é o formal de partilha. Nós temos uma outra possibilidade de fazer inventário, que é o extrajudicial. Quando eu penso em inventário extrajudicial, é o inventário no cartório. Nós temos muitas situações que nós podemos resolver no cartório. Substituir a ação por escritura pública. E aí eu trago para você, e é importante falar, a escritura pública de inventário. Quem faz é o tabelião de notas. Eu vou no tabelião de notas. Não precisa ser o tabelião de notas próximo ao imóvel. Existe uma liberação, eu posso usar o tabelião de notas que eu quiser. Não existe uma competência fixada. Esse tabelião de notas vai lavrar a escritura pública de inventário. Dentro da escritura pública vai nomear um inventariante. E eu consigo fazer também, através da escritura pública, o registro, a transmissão do falecido para os herdeiros, do falecido para o meeiro, meeira. Eu consigo fazer através da escritura pública. Então, o inventário extrajudicial, eu estou utilizando o cartório tabelião, delegação do Tribunal de Justiça para substituir a ação. Eu deixo de fazer a ação e faço o inventário no cartório. Isso é possível, desde que não tenha litígio, briga, né? Em relação a incapaz e menores, existem algumas exceções, mas em regra não pode ter menor incapaz, mas tem exceção aí. Quando nós falamos de inventário extrajudicial, ele é muito rápido. Ele é muito rápido porque você consegue conduzir esse inventário no cartório em 30 dias, 60 dias. Acabei de fazer um, durou 40 dias. O cartório, o escrevente me ajudou, auxiliou. Muito interessante, foi muito rápido. Ambos os inventários, tanto o judicial como o extrajudicial, precisa do advogado obrigatoriamente. E eu também não tenho como escapar. Eu vou pagar o tributo, o ITCMD, tributo causa-mortes, né? Então, eu vou pagar, eu vou ter que recolher. Em regra, é 4% do Montemor. Alguns estados é proporcional, podendo chegar até 8%. Então, vai depender de estado para estado. Quem cobra esse tributo é o estado, né? A fazenda, não é o poder judiciário. Então, nós temos uma diferença de estado para estado. Ponto importante. Outra dúvida que existe, professor Júlio, qual o prazo para fazer inventário? Que prazo que eu tenho para fazer inventário? Existe uma discussão do Código Civil com o Código de Processo Civil, né, gente? O Código Civil, ele fala 30 dias, o Código de Processo Civil 60 dias. Prevalece o quê? Prevalece sim, 60 dias. Então, eu posso fazer um inventário sem multa, sem ter que pagar multa, até 60 dias. Quero lembrar que eu posso fazer um inventário a vida toda, né? O herdeiro pode fazer um inventário depois de 10 anos, 15 anos, 20 anos. Só que o inventário, quando feito a partir
do prazo de 60 dias, eu vou pagar multa para a fazenda. E se o inventário for feito a partir de 180 dias, essa multa ainda vai ficar maior. Então, por isso, nós falamos que o inventário tem que ser feito em 60 dias, justamente para que você consiga fugir dessa multa, né? Pagar o ITCMD sem multa. Tá? Então, é uma regra importante. Vamos falar aqui alguns termos importantes. Decujus é o falecido. Espólio. Espólio é o conjunto patrimonial, montibor, né, de bens deixados pelo falecido. Bens móveis, bens imóveis. Quando nós falamos aqui de inventariante, alguém tem que ser eleito, né, inventariante, para que seja o responsável pelo inventário, responsável pelos bens. Então, é importante a figura do inventariante, que tem sim que prestar contas. Né? O inventariante tem que prestar contas. Tem que prestar contas, não pode agir com abuso de poder, com finalidades virtual, patrimônio, alugar sem os outros herdeiros saberem. Se isso acontecer, pode ser exonerado, perder o cargo de inventariante e outro ser nomeado. Quero trazer um exemplo prático aqui. Eu já atendi uma família uma vez no escritório, e a família, ninguém queria ser inventariante. Ninguém queria ser inventariante. E aí eu falei, olha, se vocês não chegarem à conclusão que alguém vai ser inventariante, o juiz vai acabar nomeando o inventariante. E esse inventariante profissional é pago. Eles não quiseram, né, ninguém quis ser inventariante, o juiz acabou nomeando o inventariante. O espólio teve que arcar com um valor de R$12.000 até o fim do inventário, mensais para esse inventariante profissional. Então, cuidado, hein? Quando nós pensamos em inventário, é importante que a família chegue ao consenso de quem vai ser o inventariante, porque se o judiciário nomear um inventariante profissional, esse inventariante vai ser remunerado. Então, uma dica que eu dou para você. Vamos lá, outra dica que eu quero dar para você. É muito comum o falecido, a falecida, deixar dinheiro, né, na conta poupança, conta corrente, FGTS, e muitas vezes não deixou outros bens. Existe a possibilidade, sim, de você fazer, dependendo do valor, a alvará judicial. Não existe a necessidade de fazer inventário. Você faz uma ação, chama alvará judicial, para que esse valor seja liberado. Essa alvará judicial não pode ser litigiosa, é totalmente consensual. Se tem 2 filhos, tem que ser em nome dos 2 filhos. Se tem 3 filhos, tem que ser em nome dos 3 filhos. Se tem meeira e meeira, tem que aparecer também. Tem que ser totalmente consensual. E ela é limitada, né? Nós temos valores diferentes, mas ela é limitada, não é... Se tem lá 1 milhão na conta, eu tenho que fazer inventário, né? Se tem mais que, em regra, mais que R$15.000, eu tenho que fazer inventário. Existe uma diferença, regras diferentes de um estado para o outro, mas fato é que a alvará judicial, até certo valor, eu posso fazer a alvará judicial e não tem a necessidade de fazer o inventário quando o falecido ou a falecida deixou só dinheiro, num valor não alto, né, mas deixou dinheiro, conta poupança, conta corrente, FGTS, existe aí a possibilidade do alvará judicial, dependendo do valor do teto, tá? Que a gente vai ter que checar isso a nível estadual para não te induzir a erro. Outro ponto importante também que eu quero falar com você é a respeito, também um assunto muito importante, o herdeiro que está no imóvel, ele tem a posse exclusiva, ele pode fazer uso capião. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível o herdeiro fazer uso capião de objeto de herança, então a gente precisa ter uma atenção especial em relação a isso, porque é uma realidade, então fique atento em relação a isso. Outro ponto que eu quero falar com você é o herdeiro que tem a posse exclusiva do imóvel, ele poderá pagar aluguel. Pode o espólio cobrar aluguel, arbitramento de aluguel em nome do espólio representado pelo inventariante. Então seria uma exceção. Para fazer a ação de arbitramento de aluguel, o coproprietário pode fazer contra o outro coproprietário. Mas eu precisaria, sim, nesse caso, ter a copropriedade. Como nós estamos falando de um inventário que está em andamento, talvez eu não seja coproprietário ainda. Então eu posso usar a legitimidade ativa para fazer esse inventário. Eu posso usar o espólio representado pelo inventariante. Então, ponto importante que eu queria que você observasse aí, tá bom? Outra regra que eu quero falar com você, nesses casos também existe a ação de extinção de condomínio ou alienação judicial. Então vamos dizer que o inventário foi feito, chegou ao final. Um herdeiro quer vender, outro não quer vender. Lembrando que na extinção de condomínio eu já deixei de ser herdeiro e passei a ser coproprietário, porque o inventário já chegou ao final, judicial ou extrajudicial, e já foi registrado. Ou escritura pública de inventário, ou formal de partilha de inventário. Então, eu deixo de ser herdeiro e passo a ser coproprietário. Cabe a ação de extinção de condomínio, alienação judicial, quando alguns herdeiros não querem vender e eu quero vender. É uma ação que eu procuro o Poder Judiciário para que seja a venda feita, realizada de forma compulsória. Mais um detalhe que eu quero falar para você também, e um detalhe importante, quando nós falamos de inventário, vale a pena lembrar também que muita gente
tem aquela preocupação, eu vou fazer inventário de um imóvel irregular. A gente respeita outras opiniões, né? Claro que tem fundamento para tudo. O Brasil é o país das leis, o que mais tem aqui é lei e fundamentação, mas eu não vejo a necessidade de fazer inventário de imóvel irregular. Quando você faz o inventário de imóvel irregular, você vai recolher tributos e não vai regularizar o imóvel. O inventário por si só não regulariza o imóvel. Se eu faço o inventário de um imóvel irregular, eu não vou conseguir regularizar esse imóvel. Eu não vou. Se eu faço inventário de um imóvel regular que estava no nome do falecido ou falecida, aí tudo bem. Eu consigo transmitir esse imóvel do falecido para os herdeiros, porque ele estava regularizado, ele estava no nome do falecido ou falecida. Então, quando nós falamos de inventário de imóvel irregular, de imóvel sem registro, de imóvel sem escritura pública, talvez não seja a estratégia mais inteligente. Professor Júlio, mas tem uma normativa que obriga. Claro que tem. O Estado quer morder, quer mamar, quer cobrar tributo. Você que é um bom advogado, você tem que saber que tem tese contra tese. Né? Você que é um bom advogado. E aí uma grande saída é você fazer uso campeão e usar o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Claro, quando o seu cliente tem a posse exclusiva, gestão exclusiva do imóvel, posse mais pacífica, nos nomes dos pressupostos requisitos do uso campeão, seria sim uma estratégia inteligente você fugir do inventário dos direitos hereditários. Eu não sou obrigado a fazer inventário para fazer uso campeão. Mas um juiz aqui na minha cidade decidiu assim. Nós temos juízes conservadores e desatualizados. Tem recurso para isso, né? Tem recurso para isso. Então, ponto importante que eu queria falar com você. Outro detalhe que eu queria falar com você aqui, também vale a pena bater um papo sobre isso. Nós temos as ações conexas às ações de inventário. O inventário pode ser judicial ou extrajudicial. O inventário pode ser litigioso ou consensual, tem que ser feito em regra até 60 dias para que não ocorra de fato a cobrança de multa do tributo. Quem cobra o tributo é a Fazenda e não o Poder Judiciário. Quando eu penso em fazer inventário, eu vou gastar taxa judiciária, citação, se é um inventário litigioso, e vou gastar também, e isso é importante falar, eu vou gastar com o registro do formal de partilha e com o recolhimento do tributo e honorários advocatícios. Quando eu falo do inventário extrajudicial, eu vou gastar com emolumentos do cartório, tabelião de notas para lavar a escritura pública e o registro da escritura pública. É natural eu gastar com certidões também e honorários advocatícios. Quando nós falamos de inventário, gente, eu quero trazer para você a seguinte situação. O inventário por si só não regulariza imóvel nenhum. Eu tenho que fazer inventário judicial e registrar o formal de partilha quando trata-se de bens imóveis. Quando eu falo de inventário extrajudicial, eu preciso fazer o quê? Eu preciso registrar a escritura pública. O inventário por si só, presta atenção que eu vou falar agora, hein? Tem muito advogado orientando o seu cliente errado, hein? Não pode, o professor Júnior não vai deixar você fazer isso, eu quero o teu bem. Tem muito inventário que é feito, o advogado, a advogada não avisa o cliente da importância de fazer o registro, da importância de registrar a escritura pública, da importância de registrar o formal de partilha. Você tem que registrar. Quando você registra, gera publicidade. Ocorre a transmissão, o ato translativo. Olha aqui, a Ana pergunta aqui, professor, a aula ficará gravada e disponível para assistir depois? Vai ficar gravada assim, você vai achar com facilidade, tá? Olha que interessante, então nós temos nessa situação, gente, a obrigação do advogado orientar o seu cliente a registrar. Tem que fazer o registro é importantíssimo, porque eu fazendo o registro eu consigo transferir, né, a propriedade do falecido ou falecida para o herdeiro se torna proprietário ou coproprietário. Quando tem um herdeiro só, é adjudicação o nome, o termo utilizado, adjudicação. Então, ponto importante também. Vamos lá. Falando das ações conexas aqui, para que você fique craque, hein? Vamos lá. Dentro do estudo do direito às sucessões. Então, nós falamos do alvará judicial. Alvará judicial pode ser usado, o pedido de alvará judicial, dentro de uma ação de inventário, para que seja liberado um bem de menor valor, para que ajude, né, com a venda, a alienação desse bem de menor valor, uma moto, às vezes um carro, consiga o autor, né, consiga custear. O autor não, os interessados, né, o inventariante consiga custear o inventário. Inventário, que eu falo, os tributos e todas as despesas. Quando nós falamos aqui da alvará judicial, eu posso usar como pedido dentro do inventário para a liberação de um bem de menor valor, para levantar recursos para poder arcar com as despesas do inventário. E eu posso fazer uma ação de alvará judicial por fora, quando o falecido ou falecida não deixou bens, móveis e imóveis, deixou uma conta poupança, uma conta corrente, um FGTS, um valor que não ultrapassa 10 salários mínimos em regra, né? Tem regulamentos diferentes, eu posso fazer alvará judicial. Não existe a necessidade de fazer um inventário, tá? E muito menos arrolamento sumário.
Vamos lá. Outra ação que eu quero falar para você, que tem a ver com inventário, e é importante você saber para que você fique craque no assunto, quando eu esqueço um bem, é muito comum, é muito natural você esquecer um bem, um imóvel, acontece. Quem tem muitos imóveis, às vezes o filho não sabe quantos imóveis o pai tem, a esposa não sabe quantos imóveis o marido tem, isso acontece muito. E fica faltando um bem. Você descobre depois do final do inventário. O inventário foi feito judicial ou extrajudicial, depois que o inventário foi feito, chegou ao final, já foi feito o registro do formal de partilha da escritura pública, você descobre que o pai, a mãe, o avô, a avó, né, o companheiro ou a companheira tinha um imóvel que você não lembrou, não lembrava, não sabia. Dá para consertar isso? Dá. O termo que eu uso é o termo correto, é o formal de partilha, né? Formal de partilha, para correção do formal de partilha é a sobrepartilha, tá? Sobrepartilha. Deixa eu até mostrar para você aqui, deixa eu ver, tá aqui, ó, olha que legal. O professor Júlio lançou um livro sobre isso, hein, gente? Você que quer estudar inventário, partilha de bens, hold, planejamento sucessório, testamentos de A a Z, ó, esse é o meu livro, tá? O professor tem um livro muito legal da editora Mizuno para você estudar. Então você que quer estudar, tá aqui a oportunidade, ó, para você aprofundar os seus estudos com o meu livro, tá bom? Legal, né? Esse livro que está sendo um sucesso aí de vendas, o pessoal está gostando bastante. Bem legal. Eu explico o direito às sucessões completo e passo a passo do inventário, alvará judicial. Então o termo correto, gente, ó, é sobrepartilha, tá? Como que eu vou corrigir a partilha? Como que eu vou corrigir o formal de partilha? Eu vou usar a sobrepartilha. Eu posso fazer judicial e posso fazer extrajudicial, sobrepartilha. Quando eu omiti, eu esqueci um bem, móvel ou imóvel, ok? Até uma poupança, até dinheiro, claro. Sobrepartilha. Agora vamos dizer que você omitiu um herdeiro. Isso mesmo, você omitiu um herdeiro. Professor Júlio, dá para fazer alguma coisa? Dá. Existe sim a petição de herança. A petição de herança é uma ação para pedir a nulidade do inventário, porque foi feita a partilha de forma errada, equivocada, né? Então eu faço a petição de herança para pedir, para requerer a nulidade do inventário, do formal de partilha da escritura pública, e para que aquele herdeiro tenha os seus direitos sucessórios, tá? Então, petição de herança. Então, falamos aqui sobre partilha, alvará judicial e petição de herança. Então, importante. Existe aí os sonegados, a ação de sonegados, os bens sonegados, de forma dolosa, também uma ação interessante também. Tudo isso tem a ver com o mundo do inventário. E aí eu trago para você, gente, é possível comprar direitos hereditários? É possível. O nome do contrato é cessão de direitos hereditários. Anotou aí? Cessão de direitos hereditários. Professor Júlio, como que eu faço esse contrato? Em que momento eu vou usar essa cessão de direitos hereditários? Eu vou usar essa cessão de direitos hereditários para que eu possa comprar o direito de herança de alguém ou vender o meu direito de herança. Não confunda a cessão de direitos hereditários com a cessão de direitos possessórios, tá? São instrumentos diferentes. A cessão de direitos hereditários eu preciso ter escritura pública para cumprir o artigo 108 do Código Civil. A escritura pública deve ser lavrada e ter a anuência de todos os herdeiros, tá bom? Isso é importante também. Vamos lá, deixa eu passar para você, eu quero fazer um convite muito especial. Professor Júlio, eu quero fazer uma pós-graduação, então eu convido a você a fazer a minha pós, tá? Quero estudar, quero prática jurídica, quero aprender a advogar. Então, vem fazer a minha pós-graduação, entra na Escola Superior Universitária, tá aparecendo para você o site. Essa pós é bem legal, bem completa, uma pós que você vai gostar muito, reconhecida pelo MEC, claro. Eles trabalham com preço de R$ 958,80, então é um preço bem acessível para o advogado, advogada, corretor, corretora. Então é bem legal, tá? Entra no site www.portaliso.com.br, faça a pós-graduação comigo de Direito Civil e Processo Civil com ênfase em Direito de Família e Sucessões. E tem a pós de imobiliário que eu coordeno e a pós de Direito Registral. Todas elas o mesmo preço, viu, gente? Tem outras pós-graduações de trabalho, Direito Médico, Direito Bancário, tá? Coordenada por outros professores também. Muito legal, muito bacana, a faculdade nota 1000, viu? E você que quer entrar em contato com o professor Júlio para marcar uma mentoria, também está aparecendo para você, pode entrar em contato pelo WhatsApp do escritório, pelo telefone fixo, o 11 2061 5649, para marcar uma mentoria, uma consulta, tá bom? Você pode marcar também, participar dos sorteios dos livros lá no meu site. Entra no meu site www.professorjuliocesarsanches.com.br, você faz o cadastro e participa dos meus sorteios, dos meus livros. Uma vez por mês eu sorteio 2 ou 3 livros, tá? Então entra lá, participa também, tá bom? Muito bacana, que legal. A intenção, né, é sempre trazer conhecimento jurídico, mas de forma didática, de forma leve, para que você possa aprender, possa se aprofundar. Essa é a intenção, tá bom? Vamos lá, chegou um momento que eu gosto muito das perguntas. Vamos responder as perguntas. E tem uma pergunta boa aqui. Ela tá vendo? Ela. O Luiz Antônio Finger. Um abraço para vocês, Luiz Antônio Finger.
Deixa eu convidar a todos a se inscreverem no canal do professor no YouTube também. Se inscreve lá, Júlio César Sanches, professor Júlio César Sanches, se inscreva no meu canal. Clica lá no sininho para receber as notificações também, tá bom? Vamos lá. Meu tio era solteiro, sem filhos e proprietário de um imóvel. Tinha uma irmã viúva e viva e um irmão já falecido, casado com comunhão universal de bens e 3 filhos. Faleceu, quem tem direito à herança? Olha só, a herança, eu vou explicar de uma forma bem didática, ela desce. Quando eu tenho filhos, ela desce. Quando não tem filhos, a primeira regra é descer. Filhos, descendentes. Quando eu não tenho filhos, ela sobe. Ela sobe, vai para os pais. Ascendentes. Professor, não, meus pais não são vivos. Então ela vai para os lados. Irmãos. Ah, mas o meu irmão é falecido. Então o seu irmão vai receber a parte dele por representação, né? Na verdade, como ele é morto, o filho vai receber por representação. Então acho que é a regra mais didática para explicar para você. A herança desce. Filhos. Não tem filhos? Sobe. Não tem pais? Vai para o lado, né? Então acho que é a melhor forma. A partilha de bens é para isso. É para fazer a divisão da forma correta, conforme aparece no Código Civil, nos direitos das sucessões. A partilha de bens tem esse objetivo dentro do inventário. Quando o herdeiro tem a posse exclusiva e não quer fazer inventário, porque ele não quer dividir e quer ter a propriedade inteira, porque ele acha justo, fez benfeitorias, tem muitos anos de posse, o Superior Tribunal de Justiça decidiu um recurso especial dizendo que cabe o usucapião de imóvel de herança, de objeto de herança. Então já é uma decisão que já existe, é fato, não é o professor Júlio falando, é uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, tá bom? Legal, bacana, gostei da sua pergunta. Vamos lá, tem mais perguntas? Tem, sempre tem, olha lá. O Geraldo Roberto, professor Júlio, é possível a mãe entrar com usucapião sobre o imóvel rural que foi adquirido por doação dos avós, depois casou-se no regime de União Universal de Bens e divorciou em 2001? É possível sim, Tem o restante da pergunta aqui. Os bens foram doados aos filhos, porém não teve o formal de partilha registrado no cartório de imóveis, registro de imóveis. A matrícula ainda está em nome da mãe. Ela pode escapir os 50% que era do esposo, que nunca se interessou? É possível sim. Eu quero lembrar que o usucapião tem a ver com posse, né? Não tem nada a ver com direitos sucessórios, hereditários. Então o usucapião tem que ter os requisitos, os pressupostos, posse, mansi pacífica e nos domini. Tendo esses requisitos, cumprindo esses requisitos, consegue fazer a regularização? Sim, através do usucapião. É possível sim. Tem 36 espécies de usucapião, 3 procedimentos de usucapião. É possível fazer talvez o melhor usucapião nesse caso seria o do 1238 do Código Civil, tá bom? Legal, gostei. Boa pergunta. Olha a Monique Cruz. Em quais casos usar o inventário judicial e extrajudicial? Acho que depende muito da situação financeira do cliente, né? Se o cliente tem uma situação financeira que ele consegue arcar com as despesas do cartório, porque o processo judicial de inventário, você vai pagar a taxa judiciária, mas dá para pedir justiça gratuita. Não que o cartório não dê, mas você consegue parcelar a taxa judiciária, você consegue pedir que seja paga ao final. Então, quando o cliente não tem condições, ou o valor do espólio, multimor, é muito alto o valor, talvez fique difícil de você fazer no cartório, né, porque fica caro. O cartório é muito mais rápido. A regra é não ter litígio, senão eu não posso fazer no cartório. Menor incapaz, existem exceções, mas a regra é que não tenha menor incapaz. Então, a grande dica, o inventário é judicial, tem litígio, tem que ser judicial. Tem menor, tem incapaz, em regra, tem exceções, tem que ser judicial. E muitas vezes o cliente não tem condições de arcar, né? Porque como o inventário é muito rápido, o extrajudicial, talvez você não tenha tempo, você já precisa ter caixa, fluxo de caixa para pagar as despesas. Emolumentos da escritura pública que vai ser lavrada no lugar da taxa judiciária e também o tributo. No inventário judicial você já ganha tempo. O inventário judicial já foi também muito demorado, né? Hoje não. Hoje nós temos várias decisões de 1 ano e meio, 2 anos. Também não é tão demorado assim, não. Legal, Monique. Boa pergunta, viu? Olha o Antônio está até de máscara na foto, hein? Legal, Antônio. É isso aí. Se cuidar da Covid. Um único imóvel adquirido por instrumento particular deve ser partilhado por arrolamento? Pode ser partilhado por arrolamento, tá? É chamado arrolamento sumário. Alguns advogados continuam usando esse nome, arrolamento sumário. Na prática, a gente usa inventário. Pode sim. Se o imóvel for de um valor inferior a 40 salários mínimos, poderia utilizar até o alvará judicial, sem a necessidade de fazer inventário, tá? Mas hoje em dia é difícil um imóvel que tem esse valor, né? Mas legal, Antônio, boa pergunta, viu? Muito obrigado. Olha, Monique, o inventário tem a finalidade de regularizar o imóvel, o qual precisa ser registrado? O inventário tem a finalidade de pagar as dívidas do falecido. Essa é a grande finalidade do inventário. É claro que eu vou usar ele para regularizar imóveis quando o imóvel é regular.
Quando o imóvel é irregular, ele não regulariza nada. E quando eu faço inventário e não registro, o imóvel continua irregular. Então a grande finalidade do inventário é pagar as dívidas do falecido e não regularizar imóveis. Ele ajuda a regularizar imóveis quando você registra e quando o imóvel é regular, ou seja, estava no nome do falecido. Aí eu consigo transmitir para o herdeiro. Tá? Legal. Então é possível sim fazer inventário do imóvel irregular. É possível fazer inventário do imóvel irregular, mas ele não regulariza o imóvel, entendeu, Monique? Ele não regulariza o imóvel. O João tem uma filha. O imóvel não estava no nome do João, e o João falece. Se a filha do João fazer inventário do João, não vai regularizar esse imóvel. O imóvel está irregular. A filha vai conseguir regularizar através de REURB, através de uso capião. Então, o inventário por si só não regulariza imóvel irregular, tá? Legal. Bacana. Olha o Valdir aqui. Comprei um terreno fruto de herança. O vendedor herdeiro não realizou o inventário. Comprei através de contrato de gaveta. Como faço para regularizar para o meu nome? O contrato correto que você deveria ter comprado era a cessão de direitos hereditários, por escritura pública, com a anuência de todos os herdeiros. Esse era o contrato correto, para você poder fazer o inventário. Agora você está amarrado, hein? Você não consegue fazer o inventário. Você não tem um título hábil para fazer inventário. Então, o único meio que você tem para regularizar esse imóvel talvez seria a REURB, regularização fundiária. Ou, se você cumprir os pressupostos, o uso capião. Tá bom, Valdir? Legal. Bacana, hein, gente? Muitas perguntas. Gostei. Que legal. Que aula bacana, que aula especial. Então, eu peço a você que se inscreva no canal do professor no YouTube, tá? É importante que você se inscreva, possa acompanhar, né, as aulas, os cursos práticos. A intenção é essa, ajudar você, tá bom? Quero dar bom dia aqui também pro pessoal que está acompanhando, a Ana Pubo, Maria Rócio também está acompanhando, a Daniele que mandou uma pergunta aqui, entrei com a causa na justiça. Professor, doido, entrei com a causa na justiça com o meu filho, ele queria apostar da minha casa, construída no terreno, e queria uma indenização, um monte de dinheiro do meu terreno, esta dívida, para botar todos para fora, meu patrimônio, entrei na justiça no Ministério Público. Oh, meu Deus do céu, chato, né? Briga de herança, é complicado. Força aí, Daniele, força aí, vai dar tudo certo, tá? Na tua vida. Gente, então um grande abraço, muito obrigado, continue acompanhando nossas aulas, tá bom? Até a próxima.